como que eu saí do sobrepeso, da dor crônica, da reclamação, de um padrão que eu achava que a minha vida não funcionava, que nada dava certo para mim, que não era boa o suficiente. Então, a Louise, ela, com esse livro, foi aí um grande despertar. Ela me ajudou no meu despertar. Então, se você se conectou aqui com esse título, eu me chamo Ines e eu vou trazer uma leitura comentada. Vou deixar os comentários abertos para você ir ali, para interagir também, porque vão ter outras pessoas lendo, então é muito importante para eu saber também como que você está recebendo essa leitura comentada. Vou falar alguns pontos interessantes que eu acho da minha cura, das minhas percepções e de tudo que vem acontecendo comigo nesse decorrer aí de 2018, nós estamos em 2025, 7 anos. Então já foi aí grandes transformações e hoje eu tenho zero dor, hoje eu tenho o corpo sem o sobrepeso, sem a camada de gordura. Então, e as finanças com certeza estão chegando, realizando alguns sonhos, vivendo com mais leveza. Então, eu quero trazer para vocês essa questão do bem-estar, da vida fluida. Onde que está essa fluidez? Se a minha vida não funciona, se eu tenho desconforto, se eu me sinto doente, se eu sinto que eu estou trazendo relacionamentos tóxicos e coisas só que não me fazem bem. Então, fique por aqui, que essa leitura aqui, esse momento, aqui eu te convido a estar com a gente, a ficar aqui nessa sala com a gente, para estar aqui fazendo um momento para você. Certo? Então vamos lá? Então no segundo capítulo dizia assim, qual o problema? E os vídeos estão ali, depois você vai lá ver os vídeos. Já assina já assina aí, ativa o sininho, e aí o YouTube vai te avisando conforme eu for postando aqui os vídeos. Não esquece de se inscrever também no canal. Vamos lá. Então, qual o problema? Já foi lá nos vídeos. Agora, de onde ele vem? Então, ela já inicia aqui com uma afirmação. O passado não tem poder sobre mim. Então, você já começa a mudar aí a tua mentalidade. O passado é feito para quê? Pra gente ir ali consultar ele. Então, não apague o teu passado é você, ele faz parte de você. Então, acolha o teu passado, acolha as tuas dores, acolha quem você é. Porque se você não tiver permissão do seu passado, você não consegue ir para o futuro, você não consegue evoluir. Então, a nossa evolução depende do nosso passado, já se fala assim na ancestralidade. Eu também sou consteladora familiar e trabalho muito isso nas constelações da pessoa ir ali e aceitar o passado dela e tomar esse passado, tomar esse pai, tomar essa mãe, essa ancestralidade que está ali pronta para acolher. Mas a pessoa precisa entender como que funciona essa questão da ancestralidade. Então, o passado, tudo que você foi, da onde você veio, tudo isso é importante, tudo isso é você. E quando você exclui isso, você exclui uma parte de sua história. Então, você não consegue prosperar, você não consegue progredir, você sente que tem algum vazio interior, você fica realmente com vazio interior porque falta parte de sua história. Então, vamos lá. Certo, já analisamos muitas coisas e garimpamos até chegar ao que achávamos que era o problema. Agora temos de chegar ao que eu acredito ser o verdadeiro problema. Sentimos que não somos bons o bastante e existe uma falta de amor por nós mesmos. Aprendi pelo modo como encaro a vida que se há algum problema, essa afirmação tem de ser verdade. Portanto, vamos agora analisar de onde veio essa crença. Como passamos de um bebezinho que conhece a nossa própria perfeição e a perfeição da vida para uma pessoa que tem problemas e se sente sem qualquer valor ou amor? As pessoas que já se amam podem se amar ainda mais. Então, no outro capítulo a gente falou sobre o bebezinho, que o bebezinho ele se ama. E nós todos passamos pelo estágio de sermos bebês. Então, em algum momento, a gente já se amou. E no decorrer da vida, eu sempre digo que a gente vai vindo pro adulto e a gente vai esquecendo várias coisas, principalmente de nos amar. E aí é onde que a gente chega no desconforto, na dor, na falta, no divórcio, nos relacionamentos tóxicos, a gente no desconforto de estarmos num corpo que não estamos contentes. Então, tudo isso a gente olha e diz assim, poxa, onde que tá aquele valor daquele bebê? Então, nos falta esse alto valor, nós estamos nos desvalorizando e no caminho a gente se esqueceu de nós.
A gente se esqueceu de nós. Eu costumo dizer que as mulheres que chegam pra mim, que foi o meu padrão, quando casa, deixa lá a identidade. Deixa lá a própria identidade. E aí casa, vai cuidar do filho, do marido, de tudo, vai pagar a conta, vai trabalhar, só que esquece de cuidar de si. E quando chega com 40 anos, que foi aos 40 anos que eu despertei, a Luísa também, e várias mulheres, está. Então, é sobre isso. As pessoas depositam muito essa questão do amor, do vazio existencial em outra pessoa. E essa questão nos relacionamentos amorosos é muito profunda. Então, aqui é uma breve de tudo que a gente vai conversar. É bastante assunto, por isso que eu tô trazendo aqui capítulo por capítulo, porque eu acho muito importante. E a partir do momento que um vídeo desses chega até você, você vai ver a diferença de ter esse despertar. Eu sempre digo que eu sou vocês ali, um pouquinho ali atrás, então a gente vai caminhando juntos. Vamos lá. Então diz assim, ó, aí ela fala o seguinte, né? Aí ela diz assim, ó: pensa numa rosa quando ainda é um pequenino botão. Desde que ela se abre em flor até as últimas pétalas caírem. A rosa é sempre bela, sempre perfeita, sempre em mutação. O mesmo acontece conosco. Somos sempre belos, sempre perfeitos e estamos sempre em mutação. Que coisa linda, né? Que maravilhoso isso aqui. Fazemos o melhor que podemos com a compreensão, a consciência e o conhecimento que temos. Então, quando a gente tá no padrão negativo, que a gente começa a mudar, a gente diz assim, ok, eu estou em evolução, eu estou fazendo o que eu posso com o que eu tenho. Então, faça o que você pode com o que você tem, mas inicie aí o seu processo de mudança, né? Então, à medida que ganhamos mais compreensão e consciência do conhecimento, modificamos as nossas ações. Então aqui é um grande salto, é uma grande virada de chave. Então, olha que interessante, né? Fazemos o melhor com o que podemos, com a compreensão, consciência e conhecimento que temos. À medida que ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, modificamos as nossas ações. Por isso que precisa se autorresponsabilizar, saber qual é o problema e agora vamos aí caminhar de onde ele vem, né? Então vamos lá. Faxina mental. Agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais o nosso passado, de dar uma olhada em algumas crenças que têm nos dirigido. Algumas pessoas acham que essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa. Não. Algumas pessoas acham que essa parte do processo é muito dolorosa, mas não precisa ser assim, é isso que ela está falando, né? Precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxina, né? Para podermos começar a faxina. Quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo que existe nele. Algumas coisas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento para ganhar uma nova beleza. Outras talvez precisarão de conserto ou restauração, o que poderá ser feito depois, com calma. Outras coisas jamais servirão para nada e deverão ser jogadas fora. Jornais e revistas velhos, pratos descartáveis, sujos, podem ser postos na lata de lixo, sem hesitação. Não é necessário ficar com raiva para se fazer uma boa faxina. O mesmo acontece quando estamos limpando nossa casa mental. Não é preciso sentir raiva só porque algumas das crenças guardadas nela estão prontas para serem atiradas fora. Livre-se delas com a mesma facilidade com que jogaria restos de comida na lata do lixo. Depois de uma refeição, você por acaso cataria no lixo de ontem para fazer o jantar de hoje? Você cata no velho lixo mental para criar as expectativas de amanhã? Se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa, é obrigado a acreditar nela sempre. Assim, vamos dar uma olhada em algumas dessas crenças limitativas e descobrir as suas origens. Então, agora a gente vai entrar aqui em algumas crenças para vocês terem aí noção
de como que funciona esses padrões e essas limitações, tá? Então, vamos lá. A primeira, né? Não sou bom o bastante. Então, origem. Um pai que repetidamente lhe dizia que o filho era burro. Essa sempre eu tô dizendo aqui porque é bem interessante, né? Ele falou que queria ser um sucesso para o pai. Para o pai poder orgulhar-se dele. Porém, estava assolado pela culpa que criava ressentimento. E tudo que conseguia produzir era um fracasso após outro. O pai continuava financiando negócios para ele. Porém, um a um, ele os fracassava. Ele usava o fracasso para se vingar, fazia o pai pagar, pagar e pagar. Claro, era ele quem mais saía perdendo. Olha que incrível isso aqui. Então, ele queria ser um sucesso, mas ele, na infância, ele teve, né, o pai na infância dele chamou ele repetidas vezes de burro. Você não faz nada direito, você não vai dar em nada, essas coisas assim. E aí, quando chegou no adulto, ele queria fazer mas ele não conseguia, porque só o que chegava nele era aquela frase que ele era burro. Então, fracassava e fazia o pai pagar esse fracasso ainda, né? O pai ficava investindo dinheiro e ele fracassando. Então, ficava naquele ciclo vicioso, né? Fracassava, o pai vinha, pagava a conta, falava mais uma vez que ele era burro, e assim é a roda de samsara que a gente vive. Então, aqui é um caso muito que acontece, gente, assim, ó, mais do que a gente imagina, tá? Então, essa crença aqui, realmente, ela é perigosa e ela é destruidora mesmo, tá? Aí tem outra coisa, aí vamos para outra agora aqui. Falta de amor por si mesma, né? Aí aqui a origem, né? Quando tenta ganhar a aprovação do pai, né? A última coisa que ela queria era ser como o pai. Os dois não concordavam em nada e ela estava sempre discutindo. Ela só queria sua aprovação, mas só conseguia críticas. Seu corpo estava cheio de dores exatamente iguais às que o pai tinha. Ela não percebia que a raiva estava criando dores nela, como a raiva do pai criava dores nele. Então, olha que incrível, né? O pai já trazia essa dor, essa falta de amor, né? E a filha só repetiu de novo essa falta de amor. Os dois brigavam, na verdade, porque se reconheciam no outro, como a questão do espelho, né? E a questão da incomodação, quando a gente se incomoda com o nosso pai e com a nossa mãe, é porque eles estão trazendo uma mensagem. Eles estão trazendo algo que a gente puxa, entra numa constelação, diz assim, nossa, eu tenho mais de minha mãe do que eu imaginava, eu tenho mais de meu pai que eu imaginava. Mas até a gente chegar nessa consciência, leva muito tempo, muitas vezes, porque é complicado. A gente só julga, critica. Então aqui, olha que incrível, né? Então o pai já era assim e ela só estava repetindo o mesmo padrão do pai. Então, vou tomar uma aguinha aqui. Não é fácil, gente, não. Essas crenças de pai e mãe não é, gente. É um baita de um processo, tá? Pra gente fluir com eles e ir se curando, né? Então, vamos lá. Crença, a vida é cheia de perigos. Então, a pessoa vem com medo, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, tenho medo. Vários medos aqui. Então, o medo também é outra coisa que nos destrói e não deixa a gente avançar, não deixa a gente fazer as coisas, né? Então, vamos lá. A vida é cheia de perigos. A origem, um pai amedrontado. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria. Tinha dificuldades em rir. Quando fazia, ficava com medo de que algo mal fosse acontecer. Fora criada com admoestação. Não ria ou eles poderão pegá-la. Então, aqui é quando a gente tem aquele padrão muito rígido, né? Eu lembro de uma situação, assim, que vem muito claro agora, assim, que meu pai era muito assim. Então, meu pai queria dormir e a gente era criança, queria brincar. E a mãe vinha e dizia, fiquem quietas e tal, e daí que a gente ria, mas aí que dava aquelas gargalhadas e a mãe vinha, queria brigar, só que a gente não conseguia ficar quieto na hora, mas querendo ou não, também aquilo ali era uma maneira da gente não conseguir se expressar.
Então ficava assim, porque a mãe já estava com medo do pai. E aí nós ficávamos com medo do pai e da mãe, né? Então assim, aqui é uma crença de quando a gente vem de um padrão muito rígido e aí a gente chega no adulto, a gente não consegue rir, não consegue se expressar, não consegue ser de verdade. Também tem um fundo aqui sobre o alcoolismo, sobre as drogas. E aí, se eu não consigo, por exemplo, tem pessoa que não consegue. Eu sempre digo, eu danço quando eu bebo, eu danço de cara, né? Então, assim, então não preciso da bebida, mas tem pessoas, pode ver que realmente primeiro elas precisam beber para depois dançar, para depois colocar para fora as suas coisas, tanto a alegria quanto as frustrações, enfim, precisa beber para soltar, como a gente diz, né? Para soltar os bichos, né? Mas não é porque a pessoa foi reprimida e aí a bebida de alguma forma ela dá aquele soltar. Claro que é gostoso, é bom, né? Se sentir um pouco solto e tal, né? Dependendo da quantidade, dependendo aí, né? Enfim, eu gosto bastante de beber em casa, eu acho mais seguro, né? Enfim, mas cada um sabe aí de si, né? Mas a questão da bebida, ela tem muito isso, ela tem muito de soltar aí o que você tem e muitas vezes o que tá reprimido também vem, né? O reprimido mesmo, a coisa reprimida na hora, assim, que a pessoa tá alcoolizada ou drogada, é que é aí que vem, né? Então, aqui fala muito dessa crença aqui da pessoa ser reprimida, né? Então, pais rígidos, pais que cobram muito, e aí a pessoa chega aqui no adulto, não consegue se expressar e ser alegre ao natural, né? Ao natural. Então, vamos lá. A outra crença aqui, também não sou bom o bastante, né? Essa crença aqui, ela é muito, a Luísa fala muito dessa crença porque ela é muito, quase que, vamos dizer assim, que normal, né? Vamos lá. Qual que é a origem aqui dessa crença? Estar abandonado e ignorado. Para ele, aí a fala da pessoa que ela vai dar o exemplo, né? Para ele, falar era difícil. O silêncio tornara-se um modo de vida. Ele acabara de se livrar do álcool e das drogas. Vê que eu não tinha lido aqui ainda, não me lembrava em que parte, mas eu sabia que existia. Olha que incrível. E estava convencido que era péssimo, né? Que ele era péssimo, né? Descobri que sua mãe morrera quando ele era muito jovem e que fora criado por uma tia. Essa mulher raramente falava, exceto para dar uma ordem. Portanto, ele foi criado em silêncio. Até mesmo comia sozinho, em silêncio, e passava dia após dia no quarto, sem fazer barulho. Teve um amante que também era um homem silencioso, e os dois passavam a maior parte do tempo sem se falarem. O amante morreu, e mais uma vez ele ficou sozinho. Olha que incrível isso aqui. Aí você não fala, você atrai uma pessoa que não fala, e fica os dois sem falar, olha que coisa, né? Então, essa aqui é quando a pessoa se sente abandonada e ignorada. Então, você é abandonado e ignorado, e que chega um momento que tá tudo bem, não, né? Tô ignorado, tô abandonado, então vou ficar quieto, né? Mas não é muito bacana, né? Vamos lá. Então, aqui falei de algumas crenças, tem várias outras. Se você sabe a sua e quiser colocar para nós aqui nos comentários, é muito legal para a gente poder estar interagindo. E como eu sempre falo, outras pessoas vão vir, vão ler e você vai estar contribuindo também aí para nossa egrégora, para essa nossa grande família aqui do canal, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer assim, ó. Vendo-se como uma criança, né? Aí ela diz assim, ó. Se eu pegasse uma criança de 3 anos e colocasse no meio da sala e nós começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que é burra, que nunca fará nada direito e que deve fazer isto ou aquilo, olhar para a bagunça que fez, talvez bater nela algumas vezes, terminaríamos como uma criancinha assustada, sentada docilmente num canto da sala. Ou então com uma arrebentando todo o cômodo. Ela agirá de uma dessas duas maneiras e nunca saberemos qual o seu principal potencial. Olha que incrível, qual o seu verdadeiro potencial.
Agora, se pegarmos a mesma criança e lhe dissermos o quanto a amamos, o quanto nos importamos com ela, que adoramos sua aparência e nos orgulhamos da sua esperteza e inteligência, que ficamos encantados com as coisas que faz e que ela pode cometer erros enquanto aprende, que estaremos sempre do seu lado, tanto nas horas boas como ruins. O potencial dessa criança será ilimitado aí para os papais, para os tios de plantão, para as pessoas aí que têm contato com crianças. Olha que incrível, né? Cada um de nós tem uma criança de 3 anos em seu interior. E com frequência passamos a maior parte de nossa vida gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Se você tivesse um amigo que sempre o criticasse, gostaria de estar com ele? É possível que você tenha sido tratado dessa forma quando criança. E isso é muito triste. No entanto, isso aconteceu muito tempo atrás. Se atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, então é algo mais triste ainda. Agora, bem à nossa frente tem uma lista de mensagens negativas que ouvimos quando crianças. Olha que incrível. Como essa lista corresponde ao que você acredita estar errado com você? Então, ela diz assim, como essa lista corresponde ao que você acredita estar errado com você? Ela faz uma pergunta. São quase as mesmas coisas? Provavelmente sim. Baseamos nosso roteiro de vida em nossas mensagens de infância. Éramos todos bonzinhos e aceitamos obedientemente o que eles nos disseram, como sendo verdade. Seria muito fácil só culparmos nossos pais e sermos vítimas pelo resto da vida. Só culparmos nossos pais e sermos vítimas pelo resto da vida. Mas isso não teria graça nenhuma e com toda certeza não nos tiraria da encrenca em que nos encontramos agora. É muito verdade isso aqui. Como diz aquele meme, né? É muito verdade essa mensagem. Realmente é muito verdade, né? E aí aqui vem uma das muletas que a gente chama, né? Vem uma das coisas que acontece muito quando a gente culpa a família. Então vamos lá. A culpa é um dos modos mais garantidos de se permanecer dentro de um problema. Quando culpamos alguém, estamos abrindo mão de nosso poder. A compreensão nos permite elevarmos-nos acima da questão e assumirmos o controle do nosso futuro. O passado não pode ser mudado. O futuro é moldado pelo pensamento atual. É imperativo para nossa liberdade entender que nossos pais estavam fazendo o máximo que podiam com a compreensão, consciência e sabedoria que tinham. Sempre que culpamos alguém, não estamos assumindo as responsabilidades por nós mesmos. Aquelas pessoas que nos fizeram todas aquelas coisas horríveis estavam tão assustadas e amedrontadas como você está agora. Sentiam a mesma impotência que você sente agora. As únicas coisas que poderiam ensinar eram as que tinham aprendido. Então aqui vem aquela frase que eu sempre falo, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem, o que não recebeu. Eu não posso te oferecer água se meu copo tá vazio. Eu não posso colocar a máscara em você se eu tô sem oxigênio. Então tudo isso importa, né? Então aquelas pessoas que nos fizeram todas aquelas coisas horríveis estavam tão assustadas, tão amedrontadas como vocês estão agora. Sentiam a mesma impotência que você sente agora. Quando você sabe sobre a infância dos seus pais, especialmente antes dos 10 anos de idade dele, então aqui é bem incrível você buscar aí informações. Eu fiz e é muito legal, gente. A gente tem muita consciência, tá? Se ainda for possível, descubra mais perguntando-lhes. E para minha mãe eu consegui. Minha mãe eu consegui perguntar muita coisa para ela, foi muito legal. Se conseguir mais informações sobre a infância de seus pais, você entenderá com mais facilidade por que fizeram o que fizeram. Muito, 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 gente, muito profundo, tá? Realmente faz sentido, tá? A compreensão resultará em compaixão, em compreender, né? Eu não preciso entender, eu preciso compreender e sentir a compaixão, mas de verdade,
tá? Isso é de verdade para ocorrer a transformação em você, tá? E aí, com a permissão, com essa questão de você entender por que seus pais fizeram daquela forma, é onde que você tem permissão para prosperar, para prosseguir aqui a sua jornada, né? Então, se você não sabe, não tem como descobrir, tente imaginar como teria sido. Que tipo de infância criaria um adulto como aquele? Você precisa desse conhecimento para a sua própria libertação. Você só poderá se libertar depois de libertá-los. Você só poderá se perdoar depois de perdoá-los. Se exigir perfeição deles, exigirá a perfeição de si mesmos. De si mesmo. O que o tornará infeliz a vida toda. Então, aquela questão, né? Tem que a gente fala, né? Quanto mais a gente exige, pior fica a coisa. Então, não tente exigir, tente compreender. E aí, quando você compreende, gente, não é passar a mão na cabeça, tá? É compreender. Compreender com amor e prosseguir a sua vida. Nossa vida é pra cá, é pra frente, né? Os pais, eles trouxeram nós até aqui. Então, a gente tem que entender que a gente precisa olhar para a história deles, compreender e prosseguir a vida, tá? Esse é o sentido da vida, né? Então, vamos lá. Muito legal isso aqui, gente. Muito incrível esse livro, muito incrível. Muito incrível mesmo. Então, vamos lá. A escolha dos pais. Concordo com a teoria de que escolhemos nossos pais. As lições que aprendemos parecem combinar perfeitamente com as fraquezas dos pais que temos. Acredito que estamos todos numa viagem interminável através da eternidade. Viemos a esse planeta para aprendermos lições especiais necessárias para a nossa evolução espiritual. Escolhemos nosso sexo, etnia e país. Em seguida, procuramos o casal perfeito para refletir nossos padrões. Nossas visitas a esse planeta são como ir a uma escola. Se você quer ser esteticista, você vai fazer um curso de estética. Se você quer ser um mecânico, vai para a escola de mecânica. Se você quer ser um advogado, vai para a faculdade de direito. Os pais que você escolheu nessa vida eram um casal perfeito de peritos, com o qual você queria aprender. Quando crescemos, temos a tendência de apontar um dedo acusador para os nossos pais e dizer: vocês me fizeram isso. Porém, eu acredito que nós escolhemos. Vamos lá. Dando ouvido a outros. Nossos irmãos e irmãs mais velhos são deuses para nós. Quando somos pequenos, se eram infelizes, provavelmente descontaram em nós, tanto física como verbalmente. Podem ter dito coisas como: vou contar tudo o que você fez, instilando culpa. Você é pequenino. Você é pequenininho, não pode fazer isso. Você é bobo demais para brincar conosco. Os professores muitas vezes nos influenciam muito. Quando eu estava no 5º ano, uma professora me disse enfaticamente que eu era alta demais para ser dançarina. Acreditei nela e pus de lado minhas ambições no campo de dança, até estar velha demais para começar uma carreira como dançarina. Você compreendeu que provas e notas eram só para ver o seu nível de conhecimento numa determinada época, ou foi daquelas crianças que deixavam medir seu valor? Nossos primeiros amigos compartilharam sua falta de informação sobre a vida conosco. Nossos coleguinhas podem caçoar de nós e deixar mágoas perenes. Quando eu era criança, sofri muito porque meu sobrenome é Lunei e os meninos me chamavam de lunática. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem, mas porque também nos perguntamos: o que os vizinhos vão pensar? Nossa, pense bem nas autoridades que tiveram influência na sua infância. E naturalmente existem as declarações fortes e muito persuasivas dos anúncios na imprensa e televisão. Um excesso de produtos é vendidos por nos fazerem sentir que seremos indignos ou errados se não o usarmos. Todos estamos aqui para transcendermos nossas limitações iniciais, sejam quais tenham sido. Estamos aqui para reconhecer nossa própria magnificência e divindade. Não importa o que eles nos tenham dito, você tem suas crenças negativas para superar.
e eu tenho minhas crenças negativas para superar. Então, todos nós, todas as pessoas, em algum momento vão se deparar com as crenças negativas, em algum momento, tá? Então, não pense que você é um ET, não pense que é só com você. Vamos lá. Então, agora eu vou encerrar aqui com o nosso mantra, com a nossa mudança aqui, com a nossa afirmação positiva. Então, depois de ler esse capítulo, realmente é um capítulo que ele fala muito sobre nós. A gente, né, fala dessas pessoas que deram sim, eu sempre digo, né, esse casal que deu sim pra gente vir para essa existência. Então, são os pais que nós temos, e nós temos que acolher isso, trabalhar isso em nós, né? Então, é uma jornada. E expandir não é fácil, né? Ter essas consciências é um processo, então entra no teu processo aí e é isso. Então vamos lá, vou trazer aqui agora um novo padrão de pensamento, né? Então ela diz assim, né? Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde estou. Olha que interessante. Deixa eu só ver se o cachorro vai. Estou disposto a começar bem aqui, onde estou agora, a limpar os cômodos de minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que começo com os cômodos menores e mais fácil, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionada por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essa experiência específica de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo, exatamente tudo, deliberadamente tudo está bem no nosso mundo. Muita gratidão por você ter passado aqui mais um vídeo, mais um capítulo aqui incrível desse livro da Louise Hay. E até o próximo vídeo aqui no canal Para Gostar de Ler. Até, gratidão.